Eu me recuso a continuar cuidando do filho do meu irmão e da esposa dele, e isso fez com que toda a minha família se voltasse contra mim. Eles estão furiosos porque decidi tirar férias em vez de criar o filho deles. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Nunca imaginei que dizer não fosse capaz de destruir tantos relacionamentos de uma só vez. Por muito tempo, eu fui a pessoa que todos sabiam que podiam chamar. A disponível. A responsável. A que sempre dava um jeito. Se alguém precisava de ajuda, eu aparecia. Se surgia um problema de última hora, eu resolvia. Se faltava alguém para assumir uma responsabilidade que não era minha, todos sabiam exatamente para quem ligar. E eu aceitava. Não porque eu quisesse. Mas porque, na minha família, sempre ficou implícito que eu devia isso a eles. Meu irmão mais velho sempre foi tratado de forma diferente. Desde criança, ele era o menino de ouro. O que nunca errava, o que precisava ser protegido, o que não podia ser pressionado demais. Eu, por outro lado, aprendi cedo a me virar sozinho. A não reclamar. A não incomodar. Quando ele se casou, isso só piorou. A esposa dele entrou para a família como se sempre tivesse feito parte dela. Minha mãe a defendia em tudo. Meu pai evitava conflitos. Qualquer decisão deles era automaticamente validada. E quando tiveram um filho, isso elevou tudo a outro nível. O bebê virou o centro do universo. No começo, quando pediram ajuda, eu aceitei sem pensar muito. É só por um tempo, disseram. Até a gente se organizar. Você leva jeito com criança. É família, afinal. Eu cuidava do meu sobrinho algumas horas por dia. Depois, dias inteiros. Depois, fins de semana. Quando percebi, minha rotina já não era mais minha. Eu organizava meus compromissos em função dos horários deles. Cancelava planos. Recusava convites. Tudo girava em torno da criança que não era minha. E o mais assustador, e ninguém mais parecia achar isso estranho. Se eu reclamava de cansaço, diziam que eu estava exagerando. Se comentava que precisava de tempo para mim, me chamavam de egoísta. Se sugeria que contratassem uma babá, respondiam que não havia necessidade, já que eu estava ali. Sempre eu. O ponto de ruptura veio quando decidi tirar férias. Não era nada extravagante. Nada luxuoso. Apenas alguns dias fora, algo que eu vinha adiando há anos. Planejei com cuidado, economizei, avisei com antecedência. Achei que, dessa vez, entenderiam. Eu estava enganado. Quando contei que não poderia cuidar do meu sobrinho naquele período, o silêncio foi imediato. Não um silêncio de compreensão. Um silêncio pesado. Cheio de julgamento. Meu irmão me encarou como se eu tivesse acabado de traí-lo. A esposa dele suspirou alto, cruzou os braços e disse que eu estava pensando só em mim. Minha mãe começou com aquele tom decepcionado que eu conhecia desde a infância. Mas quem vai ficar com a criança? Foi ali que percebi algo assustador. Eles não estavam me pedindo ajuda. Eles contavam comigo como se fosse minha obrigação. Quando respondi que eles precisariam se virar, a reação foi imediata. Meu irmão levantou a voz. Disse que eu estava abandonando a família. Que era irresponsável. Que eles contavam comigo. Minha mãe disse que nunca esperou isso de mim. Meu pai disse que eu estava criando um problema desnecessário. Outros parentes começaram a mandar mensagens, um atrás do outro, todos repetindo a mesma coisa, e eu estava errado. Tudo porque eu decidi, pela primeira vez, escolher a mim mesmo. E aquela decisão simples, tirar férias, foi o estupim que revelou algo muito maior, muito mais profundo e muito mais doloroso do que eu imaginava. Depois daquela conversa, nada voltou ao normal. Nos dias seguintes, meu celular não parava. Mensagens, ligações perdidas, áudios longos cheios de acusações veladas. Ninguém perguntava como eu estava. Ninguém queria entender meu lado. Tudo girava em torno de uma única pergunta: como eu pude fazer isso com eles? Meu irmão começou a agir como se eu tivesse cometido uma traição imperdoável. Ele não falava mais comigo de forma direta. Tudo vinha carregado de sarcasmo. Dizia coisas como: bom saber quem realmente podemos contar, ou algumas pessoas só pensam nelas mesmas. Nunca dizia meu nome, mas eu sabia que era sobre mim. A esposa dele foi ainda pior. Ela passou a me tratar como se eu fosse um estranho.
Quando eu aparecia na casa dos meus pais, ela evitava contato visual. Se falava comigo, era com frases curtas, secas, sempre carregadas de reprovação. E quando falava sobre mim com os outros, fazia questão de que eu escutasse. Tem gente que não nasceu para ser família, dizia em voz alta, como se estivesse comentando sobre o clima. Minha mãe, que sempre tentou manter a aparência de neutralidade, deixou claro de que lado estava. Começou a me ligar todos os dias, não para conversar, mas para tentar me convencer. Repetia os mesmos argumentos, como se fossem verdades absolutas. Eles estão sobrecarregados. Você sabe que criança dá trabalho. Você não tem filhos, então não entende. Essa última frase doeu mais do que eu gostaria de admitir. Era como se todo o meu cansaço, toda a minha dedicação ao longo dos anos, simplesmente não valessem nada porque eu não era pai. Como se meu tempo fosse menos importante. Como se minha vida estivesse automaticamente disponível para resolver os problemas dos outros. Quando tentei explicar que estava exausto, que precisava de um descanso, minha mãe suspirou fundo, claramente irritada. Todo mundo fica cansado. Isso não é desculpa. Eu comecei a duvidar de mim mesmo. Será que eu estava exagerando? Será que eu realmente estava sendo egoísta? Essas dúvidas foram se acumulando, alimentadas pelas constantes críticas. A família inteira parecia ter decidido que eu era o vilão da história. E quanto mais eu tentava me defender, mais parecia confirmar a narrativa deles. O pior momento veio numa reunião de família. Estávamos todos sentados à mesa quando meu irmão, sem aviso algum, decidiu transformar aquilo num tribunal. Começou a listar tudo o que ele fazia pelo filho, o quanto trabalhava, o quanto estava cansado. Depois, olhou diretamente para mim e perguntou, em tom acusatório: "E você? O que exatamente você está fazendo de tão importante?" A mesa ficou em silêncio. Eu senti o rosto queimar. Tentei responder, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Como explicar que eu precisava de descanso? Que eu queria viver a minha própria vida? Que eu não era pai daquela criança? Quando finalmente falei que precisava de tempo para mim, ouvi risadas abafadas. Alguém comentou que isso era coisa de gente imatura. Outro disse que eu deveria aproveitar enquanto tinha tempo livre, porque, quando fosse pai, ia entender. Foi ali que algo dentro de mim quebrou. Percebi que, para eles, eu nunca seria suficiente. Enquanto eu aceitasse tudo, seria elogiado. Bastava colocar um limite, e eu virava o problema. Naquela noite, fui para casa com um peso no peito que não sabia como tirar. A sensação de culpa misturada com revolta era sufocante. Eu me perguntava quantas vezes mais teria que ceder para continuar sendo aceito. Mas, no fundo, eu já sabia a resposta. E ela me assustava. Depois daquela noite, algo mudou definitivamente dentro de mim. Não foi uma decisão consciente. Não foi um momento cinematográfico de clareza. Foi mais como um cansaço profundo, daqueles que não passam com uma boa noite de sono. Um esgotamento emocional que vinha se acumulando havia anos e que, finalmente, transbordou. Pela primeira vez, eu parei de responder algumas mensagens. No começo, isso me deu ansiedade. Cada notificação ignorada parecia uma prova de que eu estava fazendo algo errado. Meu coração acelerava só de ver o nome da família aparecendo na tela do celular. Mas, ao mesmo tempo, havia um estranho alívio em não me explicar, não me justificar, não me defender o tempo todo. Esse alívio durou pouco. Meu irmão percebeu rapidamente. Ele me ligou numa manhã, a voz fria, controlada demais para não ser agressiva. Disse que estava decepcionado. Que nunca esperou isso de mim. Que sempre me defendeu, e agora eu estava virando as costas para ele. Quando tentei explicar que não estava abandonando ninguém, que só precisava de um limite, ele me interrompeu. Limite é coisa de quem não se importa. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça o dia inteiro. A esposa dele passou para uma abordagem diferente. Se meu irmão usava a raiva, ela usava a culpa. Mandava mensagens longas, cheias de detalhes sobre a rotina do filho, o cansaço, as noites mal dormidas. Fazia questão de mencionar como a criança sentia minha falta. Como perguntava por mim. Como ficava confusa quando eu não aparecia. Cada mensagem era uma faca. Ela sabia exatamente onde cortar. E o pior era que, em parte, funcionava. Eu sentia saudade do meu sobrinho. Eu gostava dele. Eu me importava.
E eles usavam isso como arma, como se meu afeto fosse uma obrigação que eu não podia questionar. Minha mãe, por sua vez, começou a espalhar a história do jeito dela. Descobri por terceiros que ela estava dizendo que eu estava numa fase estranha, que estava sendo influenciado por pessoas de fora, que eu tinha mudado. Em nenhuma versão dela apareciam os anos de ajuda, os sacrifícios, as horas dedicadas. Só o momento em que eu disse não. Passei a ser visto como ingrato. Os comentários vinham disfarçados de preocupação, mas carregados de julgamento. Um primo me perguntou se eu estava bem financeiramente, insinuando que talvez eu estivesse fugindo das responsabilidades. Uma tia comentou que eu estava pensando demais em mim e esquecendo o valor da família. Eu comecei a me isolar. Não porque queria, mas porque era exaustivo estar perto de pessoas que só viam valor em mim quando eu era útil. Cada encontro era uma prova. Cada conversa, um interrogatório. Eu sentia que precisava justificar minha existência. Foi nesse período que comecei a perceber o quanto aquilo tudo tinha me afetado ao longo dos anos. Eu sempre fui o plano B. O apoio. O substituto. Nunca o protagonista da minha própria vida. Minhas decisões sempre vinham acompanhadas da pergunta: e isso vai atrapalhar alguém? Pela primeira vez, eu fiz a pergunta oposta. Por que tudo sempre precisa passar por mim? Essa pergunta não teve resposta imediata. Mas ela abriu uma ferida que eu não conseguia mais ignorar. Na véspera da viagem, recebi uma última mensagem do meu irmão. Curta. Direta. Espero que você saiba o que está fazendo. Li aquela frase várias vezes. Eu sabia. Sabia que estava escolhendo a mim mesmo. Sabia que isso teria consequências. E sabia que, depois disso, nada seria como antes. Mesmo assim, fiz as malas. E, enquanto fechava a porta de casa, senti medo. Mas também senti algo que não sentia há muito tempo e liberdade. A viagem, que deveria ser um descanso, começou carregada de tensão. Mesmo longe, eu não conseguia desligar completamente. Meu celular vibrava o tempo todo. Mensagens não lidas se acumulavam. Chamadas perdidas. Áudios longos que eu não tinha coragem de ouvir. Cada notificação era um lembrete de que, para minha família, eu estava cometendo um erro imperdoável. Nos primeiros dias, tentei aproveitar. Caminhei sem pressa. Dormi melhor do que dormia há anos. Comi sem olhar o relógio. Pequenas coisas que, para qualquer outra pessoa, seriam banais, mas que para mim pareciam quase proibidas. Mesmo assim, a culpa vinha em ondas. Em um momento de fraqueza, abri uma das mensagens da minha mãe. Ela dizia que a situação estava fora de controle. Que meu irmão estava exausto. Que a esposa dele estava chorando. Que meu sobrinho estava confuso. Tudo isso, segundo ela, porque eu tinha decidido pensar em mim. Nenhuma pergunta sobre como eu estava. Nenhuma tentativa de entender meu lado. Apenas a expectativa de que eu desistisse da viagem e voltasse. Não voltei. Foi quando as coisas pioraram. Minha mãe passou a envolver outros parentes. Recebi mensagens de pessoas com quem eu mal falava. Primos distantes, tios que eu só via em datas comemorativas, todos opinando sobre uma situação que não viviam. Alguns tentavam ser gentis, outros eram diretos demais. Família é prioridade. Criança não tem culpa. Você vai se arrepender. Cada mensagem reforçava a mesma ideia: em minha vida só tinha valor enquanto servia aos outros. O ápice aconteceu quando meu irmão publicou algo nas redes sociais. Não mencionou meu nome, mas a indireta era clara. Falava sobre abandono, sobre pessoas que fogem quando a responsabilidade aparece, sobre como criar um filho sem apoio era uma prova de caráter. Os comentários se encheram de apoio a ele. Pessoas elogiando sua força, sua dedicação, sua maturidade. Eu me senti exposto. Julgado. Reduzido a um vilão público. Fechei o aplicativo com as mãos tremendo. Foi naquele momento, sozinho num quarto de hotel, que chorei de verdade pela primeira vez. Não de raiva. Não de culpa. Mas de luto. Luto pela família que eu achava que tinha. Luto pela versão de mim que sempre tentou agradar a todos. Percebi que, mesmo se eu voltasse atrás, mesmo se cancelasse a viagem e assumisse tudo de novo, nada garantiria que eles me respeitariam depois. Eu estaria apenas reforçando o papel que criaram para mim.
No último dia da viagem, desliguei o celular completamente. Foi assustador no começo. Depois, libertador. Quando voltei para casa, sabia que enfrentaria uma tempestade. Sabia que a reação não seria boa. Mas algo dentro de mim estava diferente. Mais firme. Menos disposto a ceder por medo. Eu ainda não sabia exatamente como lidaria com tudo aquilo. Mas uma coisa ficou clara. Voltar atrás não era mais uma opção. Voltar para casa não trouxe alívio. Na verdade, parecia que eu estava entrando em um campo minado. Antes mesmo de desfazer as malas, recebi uma mensagem da minha mãe pedindo que eu fosse até a casa dela. O tom era sério. Definitivo. Não parecia um convite, e sim uma convocação. Eu sabia o que aquilo significava. Quando cheguei, toda a família já estava reunida. Meu irmão, a esposa dele, meus pais e até alguns parentes que raramente apareciam. Era como se estivessem esperando por mim. O clima era pesado, carregado de reprovação silenciosa. Ninguém me ofereceu café. Ninguém perguntou sobre a viagem. Meu irmão foi o primeiro a falar. Disse que estava profundamente decepcionado. Que nunca se sentiu tão abandonado. Que passou dias sem dormir direito, que precisou faltar ao trabalho, que tudo teria sido evitado se eu tivesse pensado na família antes de pensar em lazer. A esposa dele chorava. Não de forma descontrolada, mas o suficiente para reforçar a narrativa. Dizia que se sentiu sozinha, sobrecarregada, traída. Falava como se eu tivesse feito uma promessa que nunca cumpri. Minha mãe concordava com cada palavra. Meu pai, em silêncio, apenas balançava a cabeça. Quando finalmente me deram espaço para falar, percebi algo estranho e eles não queriam ouvir. Qualquer tentativa minha de explicar era interrompida. Quando mencionei que vinha cuidando do meu sobrinho há anos, disseram que isso era o mínimo. Quando falei do meu cansaço, responderam que todos estavam cansados. A conversa não era um diálogo. Era um julgamento. Em determinado momento, minha mãe disse algo que me marcou profundamente. Você está destruindo essa família. Eu senti o chão sumir por um instante. Respirei fundo. E, pela primeira vez, não recuei. Disse que não era pai daquela criança. Que nunca me comprometia a criá-la. Que ajudar não significava abdicar da minha própria vida. Disse que estava cansado de ser tratado como recurso, não como pessoa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu irmão levantou da cadeira, visivelmente irritado. Disse que, se eu pensava assim, então não precisava mais aparecer. Que eles dariam um jeito. Que não queriam alguém tão egoísta por perto. Aquilo doeu. Muito. Mas, ao mesmo tempo, trouxe uma clareza brutal. Percebi que o amor deles vinha com condições. Que meu lugar na família dependia da minha utilidade. E que, no momento em que eu coloquei um limite, deixei de ser bem-vindo. Saí da casa dos meus pais com as pernas tremendo. Senti um misto de tristeza, raiva e alívio. Pela primeira vez, eu tinha falado tudo o que guardava há anos. E mesmo sabendo que as consequências seriam duras, uma parte de mim sabia. Aquele confronto precisava acontecer. Depois daquele dia, o silêncio se tornou constante. Não houve mensagens. Não houve ligações. Nenhuma tentativa de reconciliação. Era como se, de uma hora para outra, eu tivesse deixado de existir. No começo, isso doeu mais do que qualquer discussão. A ausência pesa mais do que o conflito quando você percebe que não faz tanta falta quanto imaginava. Passei semanas tentando entender o que sentia. Havia tristeza, claro. Uma sensação de perda difícil de explicar. Mas também havia algo inesperado, em paz. Uma paz estranha, quase desconfortável, que vinha do fato de não estar mais sendo cobrado, julgado ou pressionado o tempo todo. Sem a família ao redor, comecei a perceber o quanto minha vida girava em torno deles. Minhas decisões, meus horários, meus planos. Tudo era moldado para não causar incômodo. Agora, pela primeira vez, eu tinha espaço para pensar em mim sem culpa imediata. Mesmo assim, a culpa ainda aparecia. Eu pensava no meu sobrinho. Me perguntava se ele sentia minha falta, se perguntava por mim. Pensava se, no futuro, ele ouviria uma versão distorcida da história, em que eu apareceria como alguém que simplesmente desapareceu. Esses pensamentos me atormentavam.
Mas também comecei a lembrar de tudo que eu havia feito. Dos dias em que cancelei compromissos. Das noites em que cheguei em casa exausto. Dos momentos em que minha vida ficou em segundo plano sem que ninguém sequer percebesse. Aos poucos, fui entendendo algo importante: em sentir culpa não significava que eu estava errado. Muitas vezes, era apenas o reflexo de anos sendo condicionado a colocar os outros sempre em primeiro lugar. Decidi procurar ajuda. A terapia foi um divisor de águas. Pela primeira vez, alguém ouviu minha história sem julgamento. Alguém validou meu cansaço. Me ajudou a enxergar padrões que eu nunca tinha questionado. A perceber que limites não são atos de egoísmo, mas de sobrevivência emocional. Enquanto isso, soube por terceiros que meu irmão estava tendo dificuldades. Que contrataram uma babá. Que reclamavam do custo. Que diziam que não era a mesma coisa. Mesmo assim, ninguém me procurou. E, surpreendentemente, eu não fui atrás. Eu estava aprendendo a conviver com a ideia de que talvez aquela distância fosse necessária. Que algumas relações só funcionam enquanto você se anula. E que se afastar pode ser a única forma de se preservar. Ainda doía. Mas doía menos. E, pela primeira vez, eu comecei a construir uma vida que não girava em torno das expectativas dos outros. O primeiro contato depois de semanas veio de forma inesperada. Não foi meu irmão. Nem minha mãe. Foi meu pai. Recebi uma mensagem curta, quase formal, perguntando se poderíamos conversar. Não havia pedido de desculpas, nem reconhecimento do que aconteceu. Ainda assim, senti o velho impulso de aceitar imediatamente, como se fosse minha obrigação restaurar a harmonia. Demorei horas para responder. Quando finalmente aceitei encontrá-lo, percebi o quanto eu tinha mudado. Antes, eu iria cheio de ansiedade, ensaiando respostas, tentando prever reações. Dessa vez, fui com cautela, mas sem medo. Meu pai parecia cansado. Mais velho do que eu lembrava. Sentamos em silêncio por alguns minutos antes de ele começar a falar. Disse que a situação tinha saído do controle. Que a família estava dividida. Que aquilo tudo estava fazendo mal para todos. Em nenhum momento mencionou como tinha sido para mim. Quando tentei explicar meu lado novamente, ele escutou, mas com aquela expressão de quem está ouvindo algo que não concorda totalmente. Disse que entendia meu cansaço, mas que família exige sacrifícios. Que eu precisava ser mais flexível. A palavra caiu como um balde de água fria. Flexível. Mais uma vez. Perguntei, com calma, até onde ia essa flexibilidade. Se significava abrir mão dos meus planos sempre que alguém precisasse. Se significava aceitar críticas constantes em troca de aprovação. Se significava viver em função de um papel que nunca escolhi. Ele não respondeu diretamente. Disse apenas que meu irmão estava disposto a deixar o passado para trás, desde que eu também estivesse. A condição era clara, mesmo que não dita, e eu deveria voltar a ajudar. Naquele momento, percebi algo com uma clareza dolorosa. Eles não queriam reconciliação. Queriam normalidade. E, para eles, normalidade significava eu voltar ao lugar de sempre. A conversa terminou sem acordo. Alguns dias depois, minha mãe tentou contato. Disse que sentia minha falta. Que a casa estava vazia sem mim. Que tudo podia voltar a ser como antes. Não mencionou limites, respeito ou mudanças. Apenas o retorno ao que era confortável para eles. Eu passei dias refletindo. Parte de mim queria ceder. Queria evitar o conflito. Queria voltar a ser aceito. Mas outra parte, mais forte agora, sabia que isso custaria caro demais. Percebi que amar minha família não significava me abandonar. E, pela primeira vez, eu escolhi não ceder. Respondi dizendo que estava aberto a reconstruir a relação, mas não a retomar o papel de cuidador principal. Que ajudaria quando pudesse, não quando fosse exigido. Que precisava ser respeitado. A resposta foi o silêncio. E, dessa vez, eu consegui suportar. Hoje, olhando para trás, eu entendo que nada disso começou com as férias. As férias foram apenas o gatilho. O problema sempre existiu, silencioso, disfarçado de ajuda, de boa vontade, de família em primeiro lugar. Durante anos, eu confundi amor com obrigação. Confundi disponibilidade com valor. Acreditei que, para ser aceito,
precisava estar sempre presente, sempre pronto, sempre cedendo. Dizer não expôs tudo isso de uma vez. O afastamento da família não foi imediato, nem totalmente definitivo. Há mensagens ocasionais. Convites esporádicos. Conversas cuidadosas, cheias de cautela, como se todos estivessem pisando em terreno frágil. Nada voltou a ser como antes, e talvez nunca volte. E eu aprendi a aceitar isso. Meu sobrinho continua sendo uma parte importante da minha vida, mas agora de um jeito diferente. Quando nos vemos, é por escolha, não por obrigação. E isso mudou completamente a forma como me sinto ao estar com ele. Não há ressentimento, nem exaustão. Há apenas presença real. Meu irmão ainda guarda mágoas. Minha mãe ainda acredita que eu poderia fazer mais. Meu pai evita o assunto. Cada um lida com isso à sua maneira. Eu também. O que mudou foi que eu não me deixo mais carregar pela culpa automática. Aprendi que limites não são punições. São explicações silenciosas do que somos capazes de oferecer sem nos perder. Aprendi que algumas pessoas só percebem o quanto exigem quando você para de entregar tudo. E aprendi, principalmente, que cuidar de si mesmo não é abandonar ninguém. Se alguém que está lendo ou ouvindo essa história se vê em uma situação parecida, sendo pressionado a assumir responsabilidades que não escolheu, sendo tratado como egoísta por querer viver a própria vida, saiba disso, você não está errado por escolher a si mesmo. Talvez doa. Talvez custe relações. Talvez gere silêncio. Mas viver sem limites custa muito mais. Eu não perdi minha família naquele dia. Eu me encontrei. Obrigado para quem ouviu até aqui. Curta e se inscreva no canal para mais vídeos.